Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre Frederico Chaves Guedes, o popular Fred, recém-contratado pelo Cruzeiro, nossa segunda contratação para a temporada 2018 depois do lateral esquerdo Egídio. Fred é um centroavante de 34 anos que passou por América Mineiro, Cruzeiro, Lyon, Fluminense e Atlético Mineiro durante a sua carreira. Fiz o vídeo hoje mais cedo falando da possibilidade de contratação dele, que acabou sendo confirmada aí no decorrer do dia. E esse vídeo aqui eu dedico então para ser uma espécie de olheiro, mas de um cara que já foi contratado, por isso não considero ele exatamente um vídeo de olheiro. Mas vou apresentar um pouco aqui de dados da carreira do Fred, números mesmo de toda a sua carreira no futebol. E no fim apresento os motivos pelo qual eu considero que foi uma contratação interessante por parte do Cruzeiro, que pode encaixar bem no time. Fred iniciou sua carreira no futebol profissional em 2003 no América Mineiro, onde marcou 17 gols em 29 partidas. Vale ressaltar que nessa mesma temporada o Fred se destacou na Copa São Paulo, quando marcou um gol do meio de campo, e isso que fez inclusive ele ser promovido ao time principal, mas depois disso conseguiu uma oportunidade no profissional e já explodiu de cara, Afinal, 17 gols em 29 jogos é um belo número para o padrão brasileiro. No ano de 2004, continuando no América, o Fred somou 16 gols em 22 partidas, números que também são muito bons. E esse desempenho fez com que o jogador fosse parar então no Cruzeiro. No rival do Coelho, o Fred já chegou bem, marcando gol logo na estreia contra o Internacional. Durante o ano de 2004, então, ele jogou 28 partidas pelo Cruzeiro e marcou 16 gols. 2005 pelo Cruzeiro foi talvez um dos grandes anos dele, foi realmente espetacular o que ele fez aqui. No total foram 43 jogos e 40 gols marcados. As boas apresentações inclusive renderam sua primeira convocação para a seleção brasileira, onde realizou o amistoso. No mesmo ano de 2005, o Fred acabou sendo vendido ao Lyon da França por um valor aproximadamente 15 milhões de euros. Na verdade foi um pouquinho acima disso, 15,6 milhões. Lá na França chegou bem, marcando gols, mas em menos intensidade que no futebol brasileiro. Durante a temporada 2005-2006 foram 42 jogos e 16 gols. Na temporada seguinte, 2006-2007, 30 jogos, somando um total de 14 gols. A partir daí o Fred teve momentos um pouco mais conturbados no Lyon, isso porque começou a conviver com problemas físicos e com o surgimento do Benzema, que inclusive era muito amigo do Fred, teve até uma oportunidade que o Fred veio passar férias de Natal no Brasil e o Benzema veio com ele para cá. Na temporada 2007-2008, o Fred fez apenas 8 gols em 30 partidas e na outra temporada, o segundo semestre de 2008, ele tinha um total de 20 jogos na temporada com apenas 4 gols. Faltando poucos meses para encerrar seu contrato, o Fred foi então liberado pelo Lyon para acertar com outro clube brasileiro. Na época dizem que o Cruzeiro fez proposta e tudo mais, mas o Fluminense que acertou com o jogador, e já na primeira temporada de Flu ele marcou 22 gols em 36 partidas. A partir daí os números seguiram muito bons, Em 2010 foram 28 jogos e 18 gols, em 2011 34 gols em 43 partidas, em 2012 45 jogos e 30 gols. Vale ressaltar que 2010 e 2012 o Fred inclusive foi campeão brasileiro pelo Flu, sendo uma das principais peças da equipe. 2013 foi um ano conturbado porque ele estava jogando pela seleção brasileira e também teve problemas de lesão. Foram apenas 8 gols em 25 partidas. Mas em 2014, o ano que ele foi achincalhado aí como Cone, pela Copa do Mundo ruim que acabou fazendo, o jogador somou 27 gols em 46 partidas. 2015 a média continuou boa, foram 42 jogos no total com 22 gols. Em 2016 iniciou a temporada pelo Fluminense, marcou 11 gols em 22 jogos ali no primeiro semestre, quando acabou sendo então negociado com o Atlético Mineiro. Foi uma transferência sem custos, porque o Fluminense precisava se livrar dos altos salários do jogador, mesma situação que aconteceu agora com o Atlético Mineiro. No segundo semestre de 2016, já a serviço do Atlético, foram 28 partidas com 12 gols marcados, e na temporada 2017 ele encerrou com 55 jogos e 30 gols anotados. Olhando o desempenho recente, em 2017 ele realmente foi muito bem, destaque mesmo no Campeonato Mineiro, que marcou muitos gols, mas vale a pena a gente olhar esse dado aqui, que são os números dele em 2017 por Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Ele fez 36 jogos, marcou 18 gols e 7 assistências, ou seja,
Considerando apenas o Campeonato Nacional e a Libertadores, que são os principais torneios, ele teve média aí de meio gol por partida e ainda contribuiu com 7 assistências, não são números ruins. Muito pelo contrário, né? Porque vale ressaltar que desde 2014, tá? Quando o Marcelo Moreno fez isso, nenhum jogador do Cruzeiro passou de 20 gols nas temporadas 2015, 16 e 17. Isso é uma coisa importante da gente ressaltar. O Cruzeiro está precisando de um artilheiro e esse nome pode muito bem ser o Fred. Falando de custo-benefício, dizem, né, que o salário dele vai ser de R$500 mil, com possibilidade de bônus, né, por desempenho e tudo mais, que chegam até 380 mil. Então pode ser no máximo um salário de 880 mil, é inferior, por exemplo, ao que o Thiago Neves ganha, né? O Thiago Neves ganha na casa de 950 mil por mês. Acho muito caro? Sem dúvida é muito caro, né? Assim como qualquer jogador de nível já reconhecido que viesse, seria muito caro. Quando a gente compara ele com outros nomes, por exemplo, o Fernandão, que foi citado, Fernandão para ganhar mais de 600 mil ou o Fred para ganhar 880, né, sendo esse bônus por produtividade, já que o salário dele base é 500 mil, eu acho mais compreensível pagar os 800 e pouco pro Fred do que pagar 600, 650 pro Fernandão, pelo que cada um já fez na carreira. É claro que o Fred tem também problemas, é um jogador que não participa tanto do jogo. Tem uma coisa que eu acho que a gente precisa ver, como vai ser a relação dele com o Mano, já que eles tiveram problemas na época que estavam na seleção. Mas eu acredito que com 34 anos o Fred ainda tem muita lenha para queimar, pode marcar muitos gols nessa temporada pelo Cruzeiro. E gostaria que você, analisando esse histórico de carreira do jogador, desse a sua opinião, se acha que foi uma contratação interessante ou não. Claro que a gente já falou disso mais ou menos no vídeo de mais cedo, né? Mas eu acho que com os números talvez algumas percepções possam ser alteradas e tudo mais. E eu estava quase esquecendo de falar, pela seleção brasileira o Fred jogou 40 vezes e marcou um total de 18 gols. Disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2014, em 2006 um gol em uma partida, 2014 um gol em um total de 6 jogos, conquistou pela seleção brasileira uma Copa das Confederações e uma Copa América, tem como seus títulos 2 campeonatos brasileiros pelo Fluminense, 3 campeonatos franceses, uma Copa da França e 3 troféus dos campeões, todos a serviço do Lyon. Além das premiações individuais, foi eleito em 2012 o melhor jogador do Brasileirão, o craque do Brasileirão na posição de centroavante por 2 oportunidades, também bola de prata, né, como melhor centroavante do campeonato 2 vezes, 3 vezes recebeu, inclusive, o craque do Brasileirão como artilheiro do Brasileiro. Então é um jogador que já foi muito laureado aí com conquistas individuais, o que acaba justificando a aposta, mostrando que é um cara que realmente já fez muito. E olhando o desempenho dele nos últimos anos, também não tem mostrado uma grande queda, como é o caso do Ricardo Oliveira, que foi outro jogador sugerido, né, muito falado, muito ligado ao Cruzeiro, que acabou acertando com o nosso rival justamente pro lugar do Fred. O vídeo é esse, galera. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, diz o que achou da contratação. Segunda contratação oficial do Cruzeiro para a temporada é de Fred, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!